Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hambúrguer Ilval. Jornalismo esportivo na Vale FM. Vale Esportes. Imagina sentir o cheirinho de carro novo e saber que ele pode ser todo seu. Com o Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. No quarto sorteio tem um Polo Trek 0 km. Isso mesmo, um Polo Trek novinho. É um Polo Trek 0 km esperando por você. E ainda tem muita grana. 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, dupla chance. São 2 chances de ganhar. Compre já o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir o título, pague com Pix. E coloque esse lindo Polo na sua garagem. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Vale Esportes é futebol de primeira. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até 150 mil reais de danos a terceiros. Rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de 42,36 para motos, 94,87 para carros. Reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Amanda sempre sonhou em fazer faculdade, mas não sabia por onde começar. Com a nota do Enem, ela entrou no Leão com bolsa de 100%. E enquanto esperava o FIES, já começou a transformar sua vida. Na Unileão, histórias como a da Amanda acontecem todos os dias. Somos recordistas em vagas na região e todos os candidatos inscritos foram pré-selecionados nos últimos semestres. Unileão, histórias reais, mudanças reais. Saiba mais em unileão.edu.br e inscreva-se já. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psil Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psil Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psil Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá.
Estamos chegando com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. É noite de quarta-feira, hoje é dia 23 do mês de julho. E aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá. Quarta-feira é o coração da semana. Coração da semana. E quem está com o coração batendo mais forte? Apaixonado. Eita. Tem aquela música de Júlio Iglesias, né? JF. Boa noite, Tu meu viu? filho. Boa noite, Marco, boa noite, Delton. Um abraço a você que nos acompanha. Estamos por aqui com o Delton Sá cantando e a gente vai até 19 horas. Desafinando, né? Que a verdade é essa. Não, você canta bem, Delton Sá. E ele com o boné de Pinochet ali? É, rapaz, ele tá com um boné você aí não- bem, Você não queira, bem não. tricolor, né? Não é não? Começou, né? Hã? Nem começou o programa, você já... Pelo amor de Não, Deus. foi o que eu disse. Pelo seu amor filho. de Deus, Delton. Pelo amor, por caridade. Homem. Mas, Por homem, não disse nada. caridade. Não quero que eu diga, não. Homem, fique quieto. Deixa pra lá. Ah, Marco filma. Valério, hoje, noite de muito futebol. Tem uma ruma de jogo, Delton. Rapaz, tem Série B do Campeonato Brasileiro. Rapaz, o Curitiba não ganhou ontem. Série B que acaba o turno hoje, né? Não, né? 18ª? É a 18ª rodada, né? São 19 o turno. Ah, são 19, a penúltima, perdão. É. 19 são, né? Perdão. Não, já tá perdoado. perdão. Já tá perdoado. 18ª rodada termina hoje, 4 jogos. E o líder, Quem é? o Goiás, tem uma batalha dura pela frente, né, não, João Filho? Goiás tem jogo duríssimo hoje contra o Novo Horizontino. Tá ali na briga ali, tá pertinho. Você conhece o estádio lá de Novo Horizonte? Não conheço. Novo Horizontino, não. Não conheço esse estádio, não. Mas é um jogo, o Goiás precisa ganhar, Marco Valério. Mesmo que perca, não perde a liderança, Jorge né? Ismael de Biasi é o nome do estádio. Mesmo que perca, não perde a liderança, né, João Filho? Não é isso? Não vai perder a liderança. Até porque o Curitiba empatou ontem, não mas pode... o Novo Horizontino vai dar uma encostada, né? Se É o vence- Tigre, né? Se vencer, O Novo encosta. Horizonte- Vai para é o quantos Tigre. pontos o Novo Horizontino? Novo Horizontino tem 31, se vencer vai a 34. 34, né? Fica a 2 pontos do... E empata com o Curitiba, em empata com o 34. Curitiba Aí em dá número de uma, pontos, né? joga uma pressão pra cima do time goiano, né? Agora, se o Goiás ganha, aí abre os 5 pontos pro segundo colocado, né? Exatamente. É, jogo interessante hoje na Série B. E daqui a pouco ele vai falar de desses 4 jogos, como também, Marco Valério. Série A, né? Hoje tem Brasileirão, Marco Valério. Tem, E os sim. líderes entram em campo hoje, né? Os 2 líderes, os 2 principais times na briga aí por enquanto, né? Que são os times do Cruzeiro e do Flamengo. E como diria ali um amigo meu, o Ceará que abra do olho, viu, Delton? Por quê, Com Marco esse Valério? Mirassol. É mesmo, Marco Rapaz, se Valério? lembra o que é que o presidente do esporte disse Não. antes de começar o campeonato com o Mirassol? Não lembro. Ele deu uma entrevista e disse mais ou menos assim: o que é que um time como o Mirassol tá fazendo na Série A? O presidente do Sport Recife disse isso, eu não me Disse. lembro disso. Ele disse. Mas por que ele disse? Aí Marco vamos pra Valério? tabela. O Mirassol é o 7º com 21 pontos. 3-0 do Santos na última rodada, ganhou 4 posições. E o time dele tem 3 pontos. Não ganhou um jogo Não até ganhou agora, de o Sport ninguém Recife. até aqui. E o Mirassol tá passando o rodo nos clubes de São Paulo. É, tô ligado. Ganhou do Santos, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians e empatou com o Palmeiras na casa do Palmeiras. E ganhou do São Paulo lá no Morumbi, E né? falta pegar o Bragantino pra fechar os paulistas, né? na história. Exatamente, é. É, rapaz. Interessante. Que campanha do Mirassol, hein? É, o Mirassol. Delta, a cidade lá é do tamanho de Barbalha, cidadinha pequena comparado Marco às Valério. grandes metrópoles pelo Brasil afora. Marco Valério. Você Cuidado sabe- com barbalho. O executivo de futebol do Mirassol, vocês devem lembrar daquele Paulinho, que foi volante do Corinthians, chegou até ir pro Barcelona da Espanha. Ele é o executivo de futebol do Mirassol. trabalhando lá, é Tá verdade. trabalhando lá. Muito bem. É o menor orçamento disparado da Série A. E é, rapaz. Nem se compara com o do esporte, por exemplo. Caramba. E o time tá muito Vai bem. ter uns medalhões até por lá, agora. não tem? Rapaz, Tem aquele Gabriel, que volante do Flamengo, do Vitória. Não, o Gabriel que você tá falando é o que tá do Bragantino, o não? O meia. volante? Não. Ah, É o eu meia, lembro o do Moreninho, Gabriel. que é baiano, jogou Inclusive Flamengo. veio naquele amistoso que o Flamengo fez com o Icasa aqui. Isso. Ele veio naquele jogo com a camisa do Flamengo. Tem aquele lateral esquerdo que foi de São Paulo, Guingnaldo. Reinaldo. Guingnaldo. Bem É antigão. Guingnaldo. O homem já fez gol até dizer chega. E fez gol contra o Santos também, né? Nos 3-0 ele deixou o dele também. Agora o goleiro é bom.
O Walter é um goleiraço, viu? Eu gosto goleiraço. muito do... Ainda bem que o Mirassol teve a consciência de tirar Alex Muralha do gol, né? Que é Alex... banco, né? Não, o Alex Muralha é horrível. Ele é horroroso. Agora o Walter, que jogava no Cuiabá, foi reserva do Cássio no Corinthians. Bom goleiro. É um goleiraço. Um goleiraço. Você falou em... Não sei, acho que o Delto falou de orçamento. O Atlético Mineiro hoje botou o salário dos meninos em dia. Uma parte. Uma parte, né? Que ontem fizeram uma debandada, o Rony ameaçou sair, o Arana... E o Hulk já tinha tocado nesse assunto semana passada. O Hulk já tinha deu uma declaração, né, semana passada, falando a respeito desses salários. Será que é por isso que eles jogaram tão mal contra o Palmeiras? Eles reclamaram semana passada O time não jogou nada, que rapaz. não tinham recebido salários. O Igor Gomes também ameaçou sair. Menino. Gabriel Menino. Recentemente o Corinthians pagou também, mas ficou uma pendência ainda de direitos de imagem dos jogadores. Aliás, Delton, o presidente afastado do Corinthians, ele virou réu agora, né? Virou réu naquela investigação de uma Betis que teria negócios ilícitos, né? Supostamente, de acordo com as investigações. Agora, Marcos, sinceramente, se é verdade a acusação, a denúncia que faz o Ministério Público, né, diante das investigações que a polícia, que o Ministério Público faz, é um absurdo um presidente de um clube usar o clube para receber um patrocínio e permitir que dinheiro seja destinado ao tráfico de drogas. Olha, a gente faz um negócio com você desde que assim, a gente vai botar um contrato de 150 milhões, mas só é 100 milhões e 650 a gente precisa mandar para isso aqui. Eu acho um absurdo a pessoa fazer um negócio desse. E de uma tacada só, o Corinthians teria tido um prejuízo de 40 milhões de reais. É um absurdo. Descobriram que o Andrés, ex-presidente, usava o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais. Ele viajava e botava o cartão do time na festa. Tá aí, passa aí. O grande problema é que os clubes, eles são privados, né? Então não há assim uma investigação. Quando recebe dinheiro público, aí sim, se houver, pode haver uma investigação, né, em cima disso. Como o caso do Corinthians, essa negociação entre Corinthians e empresa que é privado, mas o que se descobriu na história é porque há um dinheiro destinado ao tráfico. Por isso que há investigação, né? Então, por isso que o caso, enfim, está vindo à tona com a polícia e, enfim, Ministério Público, pessoal passando as informações. Já tem uma parte de muita gente ligada ao Corinthians que quer o Memphis Depay fora do time, viu? Já estão bem insatisfeitos aí com... Ele que é pago por essa empresa de bet que paga em dia a ele, inclusive, né? Diferentemente dos demais que recebem com atraso. Então isso gera um problema muito grande, né, Delton Sá? É bem complicada essa história de que... E o Corinthians pega o líder hoje, né? Pega o Cruzeiro. Quando o clube tem essas dificuldades, que você determina que uma empresa paga para o principal jogador vir, e o principal jogador não tem problema com salário, e os outros têm, eu vou me lembrar de situações que foram vividas por alguns clubes. Eu vou citar aqui o do clube que eu acompanhava mais de perto, porque era torcedor que acompanhava um pouco mais, hoje eu nem acompanho tanto. Mas eu me lembro na época do Romário no Fluminense. O Romário pagava a folha do Fluminense para receber depois. O Renato Gaúcho fez isso também. Lá no Prestava dinheiro a todo mundo. Teve uma época que o Romário pagava o salário dos caras para os caras correr com ele no Fluminense, depois o Fluminense pagava o Romário. Delton, Sidney Moraes, quando treinou o Icasa, grande parte do elenco do Icasa, os caras recebiam, sei lá, 5, 6 mil por mês. Ele já tinha adiantado 3 a 1, 2 a outro... mais 3 para outro ali, quer dizer, ele tinha... Para ver os caras correndo, né? Para os caras se engajarem, né? Já que ele tem uma condição financeira boa. Melhor. Conseguiu construir um patrimônio bom, né? Eu me lembro da reforma do vestiário, da última vez que Sidney esteve aqui, ele bancou, né, a reforma do vestiário, onde os jogadores ficavam, para que os jogadores tivessem um pouco melhor de condição, uma condição um pouco melhor. Agora você vê, quando os clubes são bem administrados, eles podem ser superavitários ou pelo menos ter a sustentabilidade financeira. O Flamengo está provando isso. Claro que é um absurdo que o Flamengo recebe, graças à sua grandeza. O Palmeiras também revela grandes jogadores. O Corinthians era para ser, além do Palmeiras e do Flamengo, o Corinthians era outro time do futebol brasileiro que não era para ter
problemas financeiros. Acho que o São Paulo também, Delton. Eu acho que o Corinthians... São Paulo Eu me refiro à grande. força da torcida até em questão de números. Eu acho até que se o Corinthians fosse organizado, ele poderia se bater com o Flamengo em receitas. Exato, é o que eu estou dizendo. É um clube que vende fácil, Marco, produto. É um clube que se vende bem. Se fosse bem administrado, o Corinthians era para ser outra potência financeira no futebol brasileiro. Não era para ter dificuldade para estar pagando funcionários, fornecedores, não. O Corinthians não era para passar pela situação que vive, não. Longe disso. O Corinthians é que até agora não encontrou algum dirigente que, honesto, acima de tudo, seja também honesto e que seja dirigente, administrador. Um cara que chega e diga, rapaz, vamos colocar as contas em dias, fazer o que o Bandeira de Melo fez no Palmeiras, no Flamengo. Quando ele chegou e disse, olha, eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa não, mas quando eu entregar o Flamengo, eu vou entregar o Flamengo saneado. Verdade. E foi o que ele fez. Com Paulo o Nobre Paulo Nobre chegou e disse, olha, eu tenho dinheiro para administrar e vou fazer. Foi lá, injetou o dinheiro, depois vocês vão me devolvendo. E quando saiu, deixou o Palmeiras numa situação... E a diferença do Paulo Nobre pro Bandeira de Melo é que o Paulo Nobre utilizou recurso próprio. Né? É. Mas eu achei até o Bandeira mais gestor, porque não tinha o dinheiro. Ele foi se organizando e tal. E o Paulo não, pegou o dinheiro dele, botou aqui, resolveu, sanou, deixou o time com a condição espetacular e disse, a partir de agora, se vocês fizeram o arroz com feijão de vocês aí, não vão ter problema, e a prova é isso até agora. Engraçado, né? O Flamengo já vem de 2016, 17, 18. Nessa época, sem ganhar muitos títulos, começou a voltar a ganhar de 19 para cá, mas vem com boas gestões, mas os presidentes não conseguem se reeleger. O Bandeira fez um excelente trabalho, saneou o Flamengo, perdeu a eleição pro Landim. E o Bandeira pegou da Patrícia, né? Foi da que Patrícia, tava maior né? bagunça, né? Que a Patrícia... Que era na época do Angelim, né? Eu sei que a Patrícia deu uma desorganizada na história. Aí o Bandeira arrumou, aí perdeu a eleição pro Landim. O Landim, além de continuar o excelente faturamento, uma ruma de títulos pro Flamengo. E o Landim trabalhava para vocês lembram do Ike Batista? Pro BAP agora. O Landim trabalhava diretamente com o Ike Batista, um cara que mais movimentou dinheiro do Brasil nos últimos anos. Mas eu acho que quem atrapalhou muito foi o Marcos Braz. Eu acho que quem atrapalhou muito a vida política do Flamengo foi o Marcos Braz. Hoje é executivo do Remo. Trabalha no Remo. Aquele cara era de uma arrogância. Intragável, né? Era um cara horrível. E eu acho que ele fez mais mal ao Flamengo do que fez bem ao Flamengo, com aquela arrogância, com aquele jeito imperoso. O Flamengo hoje que demitiu o Dr. Runco, experiente médico da medicina esportiva. Ele vazou uma conversa dele, onde ele disse que a lesão do De La Cruz... Agora, veja bem, cara, ele precisa saber com quem ele vazou esse áudio e quem foi o cara que vazou o áudio dele. Foi num grupo de WhatsApp. Aí, ó. Ele quis vazar. Aí. Tinha 71 pessoas no grupo de WhatsApp. Aí é Quando o cara bota uma declaração, é porque ele tá querendo que a coisa se espalhe. Que ele disse que a lesão era crônica e não tinha... Irreversível. Em poucas palavras. E a lesão é ou não é crônica e irreversível? Em poucas palavras. Ele está dizendo que é, mas... Diz que o De La Cruz está bichado. Sim. Aí o Flamengo está demitindo porque ele vazou a informação ou porque ele mentiu na informação? Aí é o que precisa saber. Se ele não mentiu, se a informação é verdadeira... Foi porque vazou. Aí o Marcos Braz postou uma foto de com a camisa do Corinthians. Pois é. Aí eu não consigo entender. Ele não poderia fazer isso, por mais que fosse verdade. A ética profissional acima de tudo. Tomara que não seja verdade, mas por mais que fosse, não era para ele divulgar um negócio desse. Não, de maneira alguma. E principalmente num grupo. Se fosse numa conversa com uma pessoa, né, no PV... E essa pessoa vazou, aí era a covardia da pessoa. Mas num grupo aí, eu também acho que não deveria ter feito. Não deveria ter feito. Enfim. E o pior, ele colocou nessa conversa, nesse grupo de WhatsApp, que se algum clube pensasse em futebol, não contratasse o De La Cruz. Que contratasse para uma outra situação, menos ou seja, faz propaganda, marketing. Quer dizer, cara, até você deprecia o produto jogador de futebol, que é um ativo do clube. Os advogados, ele foi muito irresponsável. Os advogados do De La Cruz estão estudando aí processar o Runco pelas declarações e tudo. Enfim, um cara experiente na medicina esportiva, né? De fato... Se ele disse... ou é verdade ou é mentira. Resta saber, né? Agora, saber se... Resta saber se é verdade primeiro, né? Eu acho que ele escreveu isso mesmo porque ele não veio na imprensa dizer que não fez.
Pelo menos até agora. Porque Agora... poderia ter... Como essa história de ontem, ele poderia ter dito ontem, não, isso aí é um fake aí que soltaram. Mas não, ele ficou caladinho na dele. É porque disse mesmo. Tomara que ele tenha errado e tomara que o jogador possa ter condição de Ele foi responsável, ele operou o Ronaldo Fenômeno, né? Ele foi o médico responsável pela operação. Não, o Ronaldo o Ronaldo foi o médico foi um francês à época. Ele foi fazer a cirurgia na França, o Ronaldo, aquela do joelho. Sim. Foi um francês que fez a cirurgia dele, não, lá na França. Ele jogava na Itália na época, né? E acho que ele foi para a cirurgia. Se machucou pela Inter de Milão. Ou foi na França ou foi na Espanha. Ele se machucou pela Inter de Milão. Aquela que ele faz uma pedalada foi na Inter de Milão. Se eu não estou enganado, ele foi cirurgião. Ele foi médico da seleção durante muitos anos, né? O Ronco, sim. Não, o Ronco tem experiência na medicina esportiva, né? O médico que fez foi o francês Gerard Silent. Pronto. Eu lembro que o Ronaldo, alguma coisa assim, que ele foi para a França para fazer a cirurgia. Nos Estados Unidos condenaram o joelho dele, ele foi para a França. E ele fez essa cirurgia na França à época. Eu estava na dúvida. Agora, o doutor José Luiz Runco também acompanhou o jogador, né? Após a... Acompanhou porque ele era médico da seleção, exatamente, né? Então ele acompanhava lá porque era médico da seleção. E o fisioterapeuta que era o Filé. Era o Filé. Que era muito bom, realmente. Hoje o médico que da hoje seleção... é um frango com bacon, né? Exatamente. Hoje o médico da seleção é o mesmo médico do Atlético Mineiro, é o Rodrigo Lasbar, né? É o médico responsável pelo setor médico da seleção brasileira. Toca o barco, JF, que logo mais tem palpites do JF. 18h25, hora sempre, em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. Nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames e também para você, cliente particular. Meu amigo, você foi no médico, passou no doutor e ele, mandou fazer exames laboratoriais, faça com presteza, economia e exatidão na Clínica Sigma, Rua Padre Cícero 941. Informações 992220064. Casa com preço baixo o ano inteiro. Olha, se tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados, é a Casa Com. Sabe por quê? Porque lá o preço é baixo o ano inteiro. Isso mesmo. Não precisa esperar promoção ou fim de mês, não. É chegar e economizar. Tem piso, tinta, hidráulico, elétrico, tudo que sua obra ou reforma precisa. E o melhor, com qualidade e aquele atendimento nota 10. Quer economizar de verdade? Vai na Casa Com, Rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Conosco também no timaço da Vale FM, pizzaria e hamburgueria Oval. JF, hoje é quarta-feira, o Felipe comprar uma pizza na promoção pra nós. Exatamente, porque ele vai ver o jogo do Fluminense e pra dar mais sorte ainda ao time do coração de JF, que tá uma pizza deliciosa, JF. Eu espero que o Fluminense perca hoje. O telefone da pizzaria e hamburgueria Oval, isso, rapaz? É o WhatsApp do lá pra você fazer o seu pedido, 98842-9514, 98842-9514. Você compra a pizza, tem o refrigerante pra você. Mais informações desse número de WhatsApp. Tá certo, JF. Tu é valente hoje, Marco Além. JF também. Tá? Tá. Eu não quero conversar com ele não, que ele é mais valente do que eu. Deus me livre. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. Eu sou mais maior. A Dourados, rapaz, por falar em Dourados, teve um acidente hoje perto da Dourados, rapaz. Que coisa, rapaz. Triste, lamentável. Eu vi. Graças a Deus. Quando eu passei, ele tava o rapaz sendo que deu o giro no Agora, você viu tá o vacilo do cara da picape, rapaz? Foi ele que bateu no carro. Bateu no carro e fez dominó, né? E bateu na moto. Não sei. Mas eu quero dizer que a Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com um ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos até 8 vezes no cartão de crédito, mas facilidade total. Olha, na Dourados tem cada produto, cada cor mais linda do que a outra. O cara chega lá, fica na dúvida se leva esse brinco, se leva aquele colar, se leva aquela pulseira, se leva aquele cordão.
Se leva aquela gargantilha, que o povo não quer que eu chame de gargantilha, quer que eu chame de choker, né? Então você tem que ir lá, rapaz, lá na Dourados, Marco Valério. Que lá você paga em 8 vezes. Dourados, que é parceira do seu negócio. O Ivani Feitosa, número 9, no bairro Tiradentes. O telefone, o WhatsApp é o 999933031 e o Instagram é @DouradoJoias. Um amigo meu que é torcedor do Corinthians diz que a Gaviões da Fiel está convocando torcedores para um grande protesto em São Paulo após sumiço de documentos na diretoria do Corinthians. Mas, rapaz, que lamentável, né? É uma pena, né, cara? Uma tamanho da grandeza do Corinthians passar por isso, né? É, rapaz, a torcida do Corinthians, do Timão, não merece. Lamentável. Cariri da sorte desta semana, JF. Tem um carro 0 km. Eita! Que tal você ganhar um Volkswagen Polo novinho, ouvintes? Marco Valério, quem foi contratado para fazer esse comercial foi Fran Pereira. Realize o sonho do carro 0 com Cariri da sorte. Você da terra ciceropolitana, um total de R$15.000 do primeiro ao terceiro prêmio. E no Giro da Sorte, você vai concorrer a mais R$5.000, ou seja, 10 rodadas de R$500. Pra quem interessar possa. A quem interessar possa, com dupla chance. Alô, Júnior Pitombeira. Alô, meu povão, presta atenção. Ai, meu Deus do céu. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens. São 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha de ferramentas Bosch. Você tem que conhecer a nova loja. Modernas instalações, João Filho, mais ampla, confortável. É um castelo, meu amigo, de gigante que é a loja. Espetacular, João Filho. Lá na loja Juazeiro Parafuso. Tá todo mundo correndo pra lá. Como é que o dono faz? Aí o cara chega e diz: Ô, Vanderlei, tem um parafuso aí pra eu colocar lá nas caravelas de Vasco da Gama. Aí ele diz: esse parafuso tá lá na coluna 9, na prateleira 11, na gaveta 14. Aí o cara vai lá e conta o parafuso. Quiser Coca-Cola, o menino trouxe aí, viu? Trouxe? Cadê a Coca-Cola? Porque tá muito quente a Coca. Rapaz, você veio com esse boné do Fortaleza aí, a culpa é minha, Juazeiro Parafusos, a melhor do Cariri. Agora que eu entendi o que é a Coca-Cola. Agora eu quero falar, sabe quem? Da Rastro Pneus. Você sabe que o carro de PPV não dá problema. Não. Porque ele faz manutenção na Rastro Pneus. É um homem de bom gosto. Ele vai lá e manda dar uma verificada aí no nível do óleo, do freio, do óleo de freio, dá uma olhada nas minhas pastilhas, bota o aditivo, dá uma verificada aí no líquido do arrefecimento, tal, a linha balancear, tudo, colha tudo lá, tal. Aí os meninos da Rastro Pneus dão uma geral, aí, ó, tu sabe que o cara pensa assim: eu vou levar meu carro pra fazer uma revisão, aí o cara faz uma economia, o cara faz um investimento de 100, 200 conto, 300, o cara dá uma geral, tal. Meu amigo, teu pneu vai rodar mais, teu carro vai rodar mais, tá entendendo? Vai economizar gasolina, 7 fatores com essa manutenção preventiva. Aí você faz aonde? Na Rastro Pneus. Os meninos de lá, Marco Valério, são tão bons, que a RBR tá doido pra contratar os meninos pra ser mecânico, pra ir pra Fórmula 1, pra ver se consegue se aproximar da McLaren. Só que quem tava contratando foi demitido. Aí agora a RBR tá indo pro... Olha, não? Christian Horner foi demitido. Aí o que é que acontece? Agora não ganha mais de jeito nenhum, Marco Valério. Que ia ganhar se levasse os meninos da Rastro Pneus. Mas Daniel e Leonardo disseram: Neco Trek. Deixa o menino aqui na Avenida Padre Cícero, 1693, o telefone é 3587-4195. Vamos em frente pela Vale FM, também em nome do Posto Asa Branca, JR. Posto Asa Branca, pois na hora de você abastecer, meu amigo, o local certo é o Posto Asa Branca. Leva o teu carro, a tua moto, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras. Além de um atendimento especializado, preços maravilhosos, hein? A gente fala também da loja de conveniência, que é uma maravilha, sempre com grandes ofertas para você. O Posto Asa Branca fica na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, bem próximo do aeroporto. Muito bem, JF! Vai consertar o seu celular, smartphone, iPhone? Leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones e iPhones para você. Fox em Crato, Senador Pompeu 56. Em Juazeiro do Norte tem loja
loja no centro, lá na Padre Cícero com Santa Luzia, na São Pedro com Seminário e também no Cariri Shopping. Além de Alfa Vidros Vidraçaria, É bom demais, que cara. na fase mais sofisticada da sua obra escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Letícia Pereira 950. O telefone é o 99812-5851. Um abraço pro amigo Valdim, tá ligado, ouvindo a gente. Mandou aqui uma em mensagem Juazeiro. aqui, Valdim também. Manda um abraço pra Valdim, Marco Valério. Valdim, um abraço. E Adriano do Espeto também, do Espeto. Adriano do demais. Espetinho? É. Eita, os dininhos acabaram, Adriano. Tá ouvindo nós. É, Adriano. Espetinho. Eita. Ontem tava fechado, né? Feriado. Como Demontier deve estar por lá, como né? diz Fernando Martins, ele é um dos maiores espetistas do As Norte e duas Nordeste. últimas vezes, duas vezes que eu passei lá. Sim, nas últimas duas vezes que eu passei lá, eu comi espetinho e cerveja. Eu não paguei, não, rapaz. Paguei, não. E ainda chupou dindim. Não foi, Tá parecendo um não amigo foi meu, Adriano que me deu, não. Quem foi? Tiezão. Demontier. Não, foi não. Essa alma que é. Foi não. Quem pagou, sabe quem foi? Meu amigo Irlan. Ah, aí tá certo, aí tudo Porque bem. de Demontier, meu amigo. Ah, você foi esperar Demontier. Treco. Bom, deixa eu aproveitar e falar dos produtos Pão é Bom, Pão Nosso, Filho, que já por favor, fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também Sequilhos, a pai. linha integral, maravilhosa, JF. Light, Sequilhos são muito multigrãos, gostosos. aveia, 100% integral. Também é produto Pão é Bom, Pão Nosso, a super e sensacional, deliciosa massa para pastel. Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família, além do melhor atendimento e aquele sabor que continua irresistível. Espetacular. E a satisfação de receber com o melhor churrasco da cidade, com pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca. Uma delícia, hein? Ei, Pedro Paulo, e aquele pãozinho de alho de lá? Eita, ei, Marco Valério, pãozinho de alho de lá. demais. E quando vem aquele baú de dois, aí o cara vai assistir o jogo naquele telão bem grandão, lá na churrascaria Mão de Vaca. Mas se você estiver em casa, quer assistir jogo hoje, quer pedir pra receber em casa, 988-657741. Mais, Júnior. Conosco também, Eita, só Pedro. fumê. Meu amigo, vai colocar fumê no seu carro ou então no prédio, né? Na sua casa tem aquela vidraça, você quer colocar para ter mais privacidade, né? Para ficar até mais bonito, dar aquele toque especial na decoração aí, procure a Só Fumê. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Rua José Marrocos 408. A direção é do doutor do fumê, o grande corintiano Edilson. Em nome do vereador Chagas Moura. Esse é bom. O homem é bom. Paixão O pelo homem é bom. esporte O homem de é bom. Juazeiro do Norte, meu amigo. É bom, Chagas José? Moura. Chagas Esse Moura é o gente nome. da melhor Pense num qualidade. cabo, ó. Porreta ali, Primeira. Chagas Moura. Sem Chagas frescura, Moura. sem frescura. Tamo Não, bom. cara, gente boa demais, Chagas O Moura. homem é bom demais. O homem é bom. Agora fica a dúvida, quem é assessor dele? Pisca o olho aí e agora me responda, quem é o assessor? Qual assessor que tem mais moral, Leléu ou Chico Geleia? Rapaz, por falar em Chico Geleia, eu vinha ontem saindo de casa e tal. Quando eu vi lá, vem Geleia na caçamba, em cima do carro, ó. Aí eu digo, que diabo é isso, Chico Geleia? Você tá pensando que feriado eu não trabalho, não? Eu aqui trabalhando. É um homem, carregando rapaz. as coisas, meu amigo Chico Geleia. Chico Geleia já disse que quem tem moral com Chagas Moura, dos assessores de É Leléu. Chagas, é Leléu. É Leléu. Tu sabe que Leléu parou de vender cabra preta, né? Agora tá vendendo bacurim. E rapaz? Eu não sei porquê. Onde O é que ele o arranja Jesus os me passou a informação, disse, ó, Del, diga lá que ele não tá mais vendendo cabra preta, não. Tá vendendo agora é bacurim. Agora, por quê? Aí não sei explicar também. Não faça a menor Bom, por ideia. aqui a gente fala do Motel Imperial. Motel Imperial, meu amigo, eu falo e fico satisfeito porque falo porque JF. conheço. Motel Imperial tá de cara nova, novos apartamentos, proporcionando a você, não vai sair não, já cortei. Total conforto, higiene, qualidade e segurança. Total descrição no atendimento. Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, é no bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial.
E a direção geral é dele. De quem? Nosso querido amigo André Lemos, primeiro suplente vereador, esportista do Cariri, pessoa maravilhosa. André Lemos, um abraço pra você. André também é imperador, é? Ei. André? Segundo você? É, Sim, sim. Você é o André velho escroto. Rapaz, André é um rapaz sossegado. Rapaz Você não faça acusação. Eu fiz só perguntar. Quem tá dizendo é João André é um Filho. rapaz Não, não tô fazendo sossegado. acusação, ele é o imperador do Cariri. Marco Valério, tu viu hoje de manhã a discussão aqui? Quando o Lucão disse desse jeito, ele disse: o Tolola votou em 8 aí, eu não sei. Foi. Aí tu viu que nós disse, foi igual a João Filho. Tu viu? Disseram, foi? Não, ele só votou. Eita, eu perdi nessa hora. Tu Disseram, não viu foi? não? Aqui no meu dia não. O cara que ele vive puxando o saco tava aqui. Lembra não que ele tava aqui não? Lembro. Lembra? Que ele vive puxando o saco dele. Aqui, aí ele disse, foi igual a João Filho, que votou em 8. Isso aí não. Bonito pra sua cara, viu, Bonito, João Filho? mas você fica puxando o saco dele. Dele fica puxando o saco dele. De quem? Que ele disse aqui. Você Quem tá- disse com você? Quem foi que disse? Quem foi que deu Peça as câmeras aí na Não cena. pipoque não, seja homem. Peça as câmeras aí na cena. Pipoque não, seja Peça homem. as câmeras aí na cena. Ora. Que ela lhe mostra. Eu quero que Quem você tava diga, aqui não no pipoque estúdio na não. hora. Não pipoque não, rapaz. Viu? Ora. Vamos seguir em Me frente. ajude, Delto, pelo amor de Deus. JF, seja um repórter investigativo e Ah, descubra. Você falou, você citou o nome de Tolola dos Temperos. Ele tava por aqui? Eu não falei nome de Tolola, eu falei Tolola. É Tolola Esse- dos Temperos, que foi aí é você que pro- aí é disse. você com ele, Você aí. e Marco Valério que me disseram que era Tolola dos Temperos. Eu também. Pronto, agora sobrou pra Marco Valério. Vocês vêm com trairagem, eu vou 2 vezes mais contra vocês, viu? Ó, eu não tenho Ameaçou. nada a ver com a confusão de vocês. Se acalme que JF tá começando a ficar vermelho. E eu quero dizer que eu Não, falo- vermelho não, pelo amor de Deus. JF já tá Por vermelho. Por caridade. Marco Valério, pelo amor de Deus. Camisa vermelha e o rosto tá ficando uma bola vermelha. Eu uso também. essa camisa vermelha, a única que eu tenho, pois quem me presenteou foi meu amigo Delto Sá. Pronto. Que eu uso Vou essa comprar camisa uma verde pra você. Pronto, compra. Uma E verde. você quer uma camisa mais bonita do que vermelha? Que besteira, Essa rapaz. camisa é muito bonita. Então, Mas, eu só queria que não fosse dessa se cor, mas você tá aperreado quando aquele caba chega pra fazer a leitura no contador da sua casa, você fica preocupado com a energia que vai vir? faça como eu. Faça como eu também. É, e como Sabe ele é. por quê? O energúmeno também. Bom, eu cheguei Sabe quando quem eu... tá fazendo isso também? Júnior Miau. Olha aí, Miaral. Leléu! Leléu? Tá vendendo bacurim com energia do sol. Vixe. Com energia do sol. Da Gênesis Solar. 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Deixa eu falar também, Luciano. Delsa, de Baleia Burger, rapaz. Eu comi Ei. aquele... Foi segunda-feira, não foi? Foi, rapaz. Tava Vixe, gostoso, que tava não? negócio bom aquele Baleia Burger, viu? Rapaz. Tava uma Eita, delícia, viu? negócio bom aquele Baleia Burger. Rapaz, eu apresentei. Tava bom demais. Eu comprei pra minha irmã, ela gostou demais também. É um. Só compra pra irmã dele. E a calabresa, Delsa, bem torradinha, chega, tava Eita, crocante. é massa, é massa, é massa. Tá doido, É massa. E o suco de cajá é bom, Marco Valério? Bom demais. É? Obrigado, Arlindo, pela atenção de sempre. Muito bem. Baleia Burger da Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia Ei, de hambúrguer. Baleia me disse que o CT dele já tá, ó, quase pronto. Daquele jeito. CT do Baleia, meu irmão. Tá chegando aí o CT do Baleia, Marco Valério. Onde pode ser, Delto? Meu amigo. Agora tu me pegou. Alô, Arlindo. Eu não sei onde é, não. Tu já quer ir lá, JF? Ô, Baleia, diz aí onde é que vai ser o teu CT, que João Filho quer ir lá bater uma Se tiver bolinha. inauguração, eu vou lá bater uma O bolinha. João Filho é um bom goleiro, é um bom goleiro. É. Mas ele é melhor goleiro de futsal. De futsal, Futsal. né? Pronto. Fecha bem o ângulo. Na hora que você inaugurar, Baleia, eu vou lá pra fazer muitos Eu gols. terminei aqui, o senhor terminou aí? Sim, senhor, também. Então- Eu não terminei aqui não, tem o Instituto Juazeiro Bom de Bola. Venha conhecer o nosso projeto social, atendemos jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social, nos bairros Frei Damião e Horto. O Instituto Juazeiro Bom de Bola que tem o apoio da Lei de Incentivo, da Sejuve, da Farmácia. E quem começou esse projeto? O idealizador, ele, Jackson Pilha. Alô, Pilha, carrega essa ideia. 19 já. Que boi da porra é esse, João Filho? 19 já. Rapaz, tu já Esse- pensou. Que hein? boi é esse, hein? Rapaz, O boi cê- é bom, mas não é bem. Ei, é melhor do que o arroba, né? Tem mais engajamento que 19, não era 8, 19. Marco Valério, é na Betolândia, já chegou a informação. Na Betolândia, tá O vendo? CT do Baleia, do comercial, não, do Baleia, é lá na Betolândia. Maravilha. Lá na Betolândia o CT diz que já tá pronto. E tu sabe quem vai buscar o kit dele agora, Marco Valério? Quem? Pelado. Vai só pegar uma ducha. Aí. Aí depois da ducha, Ah, meu ele vai lá pegar o kit Vai pegar a dele. ducha lá na Madeira Lá no do Diniz, viu?
Ai, não, ele já pegou o kit. Já pegou, foi a foto. Rapaz, ele tirou uma foto aqui mostrando, ó. Ele tá dizendo aqui, ó o kit que foi que ele ganhou, viu, Marco Valério? No kit. Diga aí. Tem um sabão, um sabonete, é um sabão IP. É um sabão. Aí tem um Nutrem da Nestlé. Aí tem um Power Proteína. O feijão preto do Urbano. O arroz urbano. Tem um chaveirinho da Olinda. Uma margarina Primor. Tem o wafer Balduco. Peraí que tem mais. Tem um probiótica, o Carbogel. Tem também uma barrinha de cereal. Peraí. Tem um biscoito Clube Social. Tem um biscoito Piraquê. Tem um salgadinho Maratitos e um salgadinho Taques. Além da viseira e a camisa. Isso é uma feira, é? E a bolsinha. Quem chegou com a feira também? Agora eu não ganhei um negócio desse. É só 5 quilos de arroz você ganha. Eu não ganhei um kit desse. Aí se eu levar 5 quilos de arroz, eu ganho um kit desse? Você fez a inscrição? Olha aí, ó. Não. Fez a inscrição, não? Não. É uma feira. Você não quer participar, não? O Didi me convidou. Você disse, não, eu tô vendo aí, tô analisando. Não, eu não fui convidado, não. Foi não. Eu não recebi convite, não. É que essa história... Não recebi convite, não. Se eu tivesse recebido convite para ganhar um kit desse aí, eu já tinha feito minha inscrição. Não tem essa moral, não. Tem não. Só quem tem moral é Jade Guga, é Jucimar Leite, é Alexandre Pedrosa. Alexandre dizendo que vai correr. Alexandre, na entrevista. Aí. Nós que somos atletas. Que somos atletas. Eita, Pelo amor de Deus. Deus, A trairagem é ao vivo. Vamos falar de quem agora? A trairagem não pode morrer. A trairagem desse programa tem que ser ao vivo. Ora. Ai, meu Deus. A missa Quem vai de cor... falar agora? A missa é de corpo presente. É antes Luiz. Em nome do Diniz Se Supermercado. abra não. A maior supermercado em todo o interior do estado será. Se abra que não, o que o Diniz negócio é é sério. super econômico. De canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz perto de você. Eu sei que Lacerda veio aqui pra falar com a gente no Nova Manhã, mas ele disse que a sua camisa tá já chegando. Mas não chegou, não. É domingo, tem tempo. Não. Eu tô reclamando mesmo, Jucifrano, não chegou minha camisa, não. Ei, não bota primeiro o salgadinho, não, que vai quebrar. Vai quebrar o mais biscoito. pesado e o salgadinho em cima. Ó, nesse aqui ainda veio um biscoito recheado Visconti. Viu? Tem moral mesmo esse Mas Jader. esse kit de Jader, Delto, foi mais caprichado. Eu adoro o biscoito de morango. Eu quero entender pra cá o margarina se o cabo vai correr. Não precisa abrir. Deixa de trairagem, pelo amor de Deus. Eu quero entender pra Não cá o precisa margarina abrir. se o cabo vai correr. Não entendi, não. Ô, deixa quieto, fala aí, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto em todo canto. Ó, dá tempo aí de comprar a cerveja e a carne pra rodada do Brasileirão hoje, que hoje é a quarta da carne e da cerveja, é a quarta do futebol no Diniz. A Rocha. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani que confirmou que vai realizar uma Copa no próximo mês, uma Copa chamada Terra Santa, lá no CD do Rubro Negro Juazeirense, e já tem as duas categorias, na categoria Sub-14 e Sub-17. Existe uma conversa com a Federação Cearense de Futebol para fazer um campeonato maior ainda nesse semestre, mas essas conversas ainda não andaram e o Guarani acabou se adiantando e vai realizar de fato essa competição. Tá atrás, Delton Sá, de articular com alguns clubes aqui da região, os clubes amadores que têm já a tradição, vem conversando com os professores que a gente sabe que já tem um trabalho amplo aqui na região do Cariri para poder realizar essa competição. Não vai ser somente de Juazeiro do Norte as equipes, o Guarani pretende abranger um pouco mais para outros municípios aqui próximos, para até mesmo, quem sabe, fazer algumas avaliações para trazer outros garotos para a sua base. Mas a intenção é fazer um grande campeonato, esperando a presença de um grande público e também trazer um pouco mais do torcedor rubro-negro. Eu vou dar uma sugestão. Eu entreguei há alguns longos anos atrás um projeto de uma Copa Cariri à época, e que seria uma Copa Cariri, mas com a Taça Padre Cícero, que levaria o nome do Padre Cícero, de futebol de base, à época era sub-20. À época, vereador Kleber Lavô, com a intenção de que algumas cidades sediassem grupos de uma competição
interestadual, uma competição nordestina. Na época em que o Juazeiro saiu daqui e foi vice-campeão 2 anos seguidos, lá em João Pessoa, que era a Copa do Nordeste de Futebol Sub-20, que era realizada na cidade de João Pessoa, que 2 anos seguidos o Juazeiro Empreendimentos foi vice-campeão, e eu tive a oportunidade de acompanhar o Juazeiro. Você lembra, né, Marco, da época que a gente foi? A gente ainda trabalhava na Iracema, né? Rádio Iracema ainda. O Juazeiro foi vice. Foi vice-campeão, 2 anos seguidos. E a época a intenção era Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha. Havia uma possibilidade de Caririaçu. O projeto contemplava apenas esses 4 municípios: Juazeiro, Missão Velha, Crato e Barbalha. Mas com a possibilidade, dependendo da quantidade de equipes que se interessassem em vir jogar aqui, de fazer uma competição um pouco maior. Como seria? Missão Velha, com o estádio de Missão Velha, teria uma equipe local ou um sub-20 daqui, representando Missão Velha, classificado pelo campeonato da época da LDJ, que era a LDJ, iria para lá. E outras 3 equipes formariam um grupo lá e jogariam todas as partidas em Missão Velha. E as equipes ficariam hospedadas por conta do município de Missão Velha, em escolas, como tradicionalmente acontecem, né, com aquela coisa de tipo esporte estudantil, e seria uma sede lá. Barbalha sediaria, com o Barbalha jogando, com outras 3 equipes de fora, jogando a sede lá. Crato, jogaria o Crato lá, com a sede lá tal. Aqui em Juazeiro do Norte seriam 2 times, e a época era em Casa Guarani, eles teriam as sedes e tal, e formariam um campeonato com equipes vindo de fora. E a equipe de Fortaleza, Rio Grande do Norte, do tal, seria uma competição com a participação desses municípios. Você diminuiria o custo, porque cada município seria responsável pela alimentação, hospedagem dessas delegações, porque você dividia os custos. E Juazeiro do Norte teria um custo maior, porque como tinha 2 equipes, e sediaria os jogos finais da competição. O que acontece em São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior, viria para acontecer no Cariri. E era um projeto interessante e, de repente, não sei o que foi que houve, tinha que usar a liga e houve alguns problemas e esse campeonato não foi para frente. E quando você vê os dirigentes falando sobre isso, cara, você vai ali, doutor Lourinho, doutor Guilherme, chega aqui no André Barreto, prefeito Gleitson, junto os prefeitos, apresenta o projeto, vai aqui, a Cássio Leite aqui no Caririaçu, tem um campo bom, aliás, um campo de grama sintética. É o único aqui. Campo muito bom. Milagres com sua arena lá, muito legal. A arena lá de Milagres e tudo, para você fazer jogos. Sim. Você podia envolver também, cara. Sim, e as finais serem na Arena Romeirão, de você fato. Você pegar equipes e trazer uma decisão para cá, faz uma coisa regional. Eu não sei se Jardim terminou as obras lá do estádio, lá, Jardim também. Farias Brito aqui perto tem um campo bom. Isso. Você poderia vender essa ideia com os secretários de esportes dessas cidades, conseguir as contribuições e fazer uma competição bem organizada. Agora, não adianta, não dá para dirigente de clube tomar de conta disso. Dirigente de clube eu acho que não rola. Tinha que pegar uma entidade e entregar uma entidade para que ela pudesse organizar, porque seria isenta, né? O cara pode até tomar de conta à frente ali para conseguir usar a influência, porque é dirigente, mas entregar uma liga e deixar a liga tomar de conta para fazer. Eu não sei se é essa a intenção da não, eu vejo que não é essa, né? Porque a Federação Cearense tem, de fato, interesse em fazer um campeonato. Agora, não sei se é nesses moldes, Delton Sá, dessa forma. Mas seria um campeonato mais para movimentar a Arena Romeirão especificamente. Então, não seria entre os municípios. Seria só aqui mesmo. Seria só aqui com os clubes aqui da região. Mas existem N situações que são discutidas diariamente entre os clubes e a própria Liege, também a Federação Cearense de Futebol, que tem interesse em fazer essa competição nesse segundo semestre aqui na nossa região, mas é algo que deve ser pensado e estudado pelos clubes aqui. Eu acho que para esse ano não dá tempo não, mas dá para trabalhar para fazer algo nesse sentido. Você já pensou uma competição dessa acontecendo, por exemplo, numa semana do município em Juazeiro do Norte, tá entendendo? Em alguns períodos assim mais propícios aqui na nossa região, uma coisa mais ou menos nesse tipo. Semana do Padre Cícero, e você fazer uma competição nesse nível envolvendo as cidades. Eu acho que era uma situação bem interessante, bem legal para os clubes, né? De fato o Guarani está abrangindo mais para essas competições, até para movimentar suas categorias de base, e no próximo mês deve iniciar competições e em breve deve anunciar como vai funcionar, quais são as equipes confirmadas, todos os detalhes desse campeonato que vai acontecer lá no seu CT. Ô Anderson, saindo um pouquinho desse assunto aí de categorias de base, até fazendo um registro, a morte do capitão Bezerra, que foi presidente do Guarani, capitão José Bezerra Rodrigues,
O Guarani emitiu alguma nota a respeito? Não, ainda não. Ele foi presidente do Guarani durante 2 anos, o biênio 1977-1978. Inclusive, nos arquivos do Demontier Tenório, como presidente, o capitão Bezerra, ele esteve à frente do Guarani em 9 clássicos contra o Icasa. Foram 5 empates na época em que ele foi presidente, 1 vitória do Icasa e 3 vitórias do Guarani. Então a gente sabe o quanto é importante para a história do Guarani ganhar o clássico. Sim. É como se o Guarani ganhasse um título. Então, naquela época em que ele esteve à frente do Guarani, no final dos anos 70, ele conseguiu essa maioria de vitórias com relação às derrotas. O sepultamento aconteceu hoje à tarde, lá no Anjo da Guarda, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. As nossas condolências a toda a família. Inclusive, a gente tem um colega de imprensa esportiva, que é o César Filho, que é parente do sobrinho, né? Sobrinho. Do nosso agora saudoso capitão Bezerra. E imitava o capitão Bezerra como ninguém. O César Filho, quando a gente chegava, enfim... o seu César era irmão dele. Quando chegava nas resenhas, Marco Valetal, e o César imitava o tio como ninguém, né? Ele fazia uma imitação do tio dele. É capaz de César mandar já um áudio aí, se ele estiver ouvindo, imitando o tio em homenagem ao tio. A brincadeira que a gente faz com o Dedé pai é por causa do capitão Bezerra. Era por causa do capitão Bezerra. Uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. O Toninho gosta de brincar comigo. Por isso que o Dedé em homenagem. O César Filho imitava muito bem o tio dele, né? Contando histórias, né? E causos, né? E na época de campanhas políticas, coisas do tipo, era muito legal mesmo. E o capitão realmente é uma figura... O capitão Bezerra, ele foi instrutor do tiro de guerra no ano em que eu completei 18 anos. E eu já contei essa história ao César Filho, ele morreu de rir. Eu contei ao próprio capitão, quando ele foi secretário na gestão de Dr. Mauro Sampaio, eu integrava a assessoria de imprensa. A gente fez uma amizade muito boa e eu contei, ele não lembrava disso. Ele era instrutor do tiro de guerra e ele era muito rígido, Delton Sá. Tô ligado. E eu, muito embora tenha sido dispensado depois de fazer o tiro de guerra, mas eu tive que me apresentar, né? Assim como todos que são dispensados posteriormente. E aí eu cheguei atrasado. Rapaz, eu levei uma... grande no pé da orelha de capitão Bezerra, que até hoje dói. Aí quando ele foi secretário de Dr. Mauro, a gente fez uma amizade muito boa, ele era muito respeitoso com todos nós. Aí eu contei, capitão, aconteceu o fato assim, assim, assim. Rapaz, você me desculpe! Era macho, né? Eu não tive a intenção, é que eu tinha que moralizar. Eu lhe peço desculpas. Aí foi passando a mão aqui. De capitão, deixa isso pra lá. É apenas uma resenha. Fica a saudade desse querido amigo que se foi. Dos fogos do Romeirão. Dos fogos. César Filho mandou um áudio. Vamos ver se trata disso. Eu não ouvi, não. Bota o César Filho aí. Ô, Delton, Marco, obrigado aí por ler o registro, a importância do tio José. Como geralmente a gente sempre gostava de tratar. Positivo! Afirmativo! Pessoa que, assim, foi muito importante na vida da gente e também do nosso futebol e na vida de muitos atiradores do TG 10.005 aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Obrigado, gente. Um abraço, César. Positivo. Um abraço, Tem muita resenha boa, né? rapaz. A dos fogos, então, claro que o momento agora, né? E nesse momento agora não dá pro César brincar. Mas né? a gente lembra com alegria. Com alegria, porque do capitão, guardar as boas, né? Lembranças do Capitão Bezerra. Que Deus o coloque as dos realmente fogos, Tem outras boas também, porque a gente não vai ter tempo, não né? dá tempo, não. Hilariei. Vamos pro intervalo comercial, Delton. Manda um abraço para o Rosenilton, é vizinho Rosenilton? É vizinho do capitão. É vizinho do capitão, um abraço para o Rosenilton. Um abraço para o Rosenilton, grande Rosenilton. A gente volta já. Vale FM. A Amanda sempre sonhou em fazer faculdade, mas não sabia por onde começar. Com a nota do Enem, ela entrou na Unileão com bolsa de 100%. E enquanto esperava o FIES,
já começou a transformar sua vida. Na Unileão, histórias como a da Amanda acontecem todos os dias. Somos recordistas em vagas na região e todos os candidatos inscritos foram pré-selecionados nos últimos semestres. Unileão, histórias reais, mudanças reais. Saiba mais em unileão.edu.br e inscreva-se já. Imagina sentir o cheirinho de carro novo e saber que ele pode ser todo seu. Com o Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. No quarto sorteio tem um Polo Trek 0 km. Isso mesmo, um Polo Trek novinho. É um Polo Trek 0 km esperando por você. E ainda tem muita grana. 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, dupla chance. São 2 chances de ganhar. Compre já o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir o título, pague com Pix. E coloque esse lindo Polo na sua garagem. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até 150 mil reais de danos a terceiros, rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de 42,36 para motos, 94,87 para carros, reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM, Vale FM, Delcom, João Filho direto com o Kilmer de Campos, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Fala aqui o Márcio, boa noite. Boa noite, Deltaço. Um abraço, meu querido Marco Valério. O Ceará entra em campo já, Castelão, contra o perigoso time do Mirassol. O Ceará não tem Matheus Bahia. Oi. Você já correu numa areia de vaquejada? Correu assim? Eu não, nunca. Já? Não. Tem um amigo nosso aqui que Mas correu. Mas você fala o quê? Em cima do... Não tem a pista, não tem a pista pra derrubar boi? Sim. Não tem? Tem. Pronto. Aí tu já entrou numa pista pra correr com um amigo teu pra disputar uma corrida assim na pista de derrubar boi? Não. Tem um amigo nosso. Vaquejada, não. Tem um amigo nosso aqui do Timás que disputou. Fez uma disputa aí pra correr na pista de vaquejada pra ver quem que chegava primeiro do outro lado, viu? E ganhou. Pense na munganga, viu? E ele ganhou, viu? Ganhou? Ganhou. Nota 0. É. Pois é, mas não sou chegado na vaquejada, não. Valeu, boi. Valeu, boi.
Eu não gosto de ver, eu gosto de ver o boi no pasto. Essa questão de boi correndo com cavalo atrás, eu tô fora. Não gosto não. Agora, aí, o time do Ceará Sporting Clube, quem tiver só vaquejada pode estar bem longe de mim, eu não tô fora. O Ceará Sporting Clube está definido com o futebol de Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon Machado e Nicolas, Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Quem não joga hoje é o Matheus Bahia, lateral, terceiro cartão amarelo. E o Ceará tem que ter cuidado, 4 jogadores pendurados, o Fabiano, o William Machado, o Dieguinho e o Galeano. Quem tomar cartão hoje não enfrenta o Cruzeiro domingo às 16 horas, o líder do campeonato. O ano de notícia balançou a torcida do Fortaleza. Tem muita gente de joelhos dizendo, graças a Deus ele vai embora. Eu estou falando de Davi Luiz, o zagueiro que fez 16 jogos pelo Fortaleza. Tenho certeza que não deixou saudades, e o Davi Luiz tem uma boa proposta do Pafos. Esse time é um time cipriota. Quem nasce no Chipre é cipriota. Para quem não sabe, a capital do Chipre é Nicósia, e Nicósia é dividida por um muro. O muro de lá os cipriotas turcos e do lado de cá os cipriotas gregos. E é uma confusão que não termina nunca. E o Davi Luiz estaria indo para a ilha do Chipre, não é a ilha do Chifre não, viu, Delton Sá? É a ilha do Chipre. É a ilha do Chipre, o Davi Luiz estaria indo jogar lá, mas ainda não colocaram vermelho, azul no branco. Na região de Troia, é? Lá é na região de Troia, não é tão longe da Grécia, não. Grécia do lado de Troia, né? Chipre fica no mar Mediterrâneo, né? Entre a África e a Europa. Exato, né? Exato. Você já teve bem pertinho de lá. Do lado. Aliás, naquele dia que você foi à Rússia, você deveria ter dado uns conselhos ao Vladimir Putin. Você estava bem pertinho dele. Eu fui, mas ele estava puto. Ele estava com raiva nesse dia. Pra quê? Porque naquela época ele já estava com a ideia de invadir a Ucrânia. Então você deveria ter dado um conselho. E eu estava na região bem pertinho. Que Sochi é bem pertinho da área do conflito, Bem pertinho. E aquela véia que levou o seu dinheiro lá, cadê? Eu nunca mais falo com aquela velha, não, Sei lá dela. Você devia lançar um livro, você tem muita coisa pra contar. Você gosta, né? Não foi com você, né? Você gosta. Não foi comigo, você disse que ficou espantado. Da mesma forma que você estava no Chile, foi comprar uns brinquedos para os seus meninos na época, aí o cara disse que o dinheiro que você tinha era falso. Como é que era falso? Você comprou numa casa de câmbio legalizada, né? Eu acho que os chilenos meteram, sabiam que você era do Ceará, cabecinha chata, as orelhas. Eu vou já enganar esse cabra aqui, dizer que é falso. Como é que é falso? Você comprou lá, né? Não tem como, na casa de câmbio. Aí você saiu correndo, voltou assustado, bora, que senão vem já atrás de nós. Parece que o dinheiro era roubado, né? Parece que o dinheiro era roubado. Se não foi... putaria. E o Ferroviário Atlético Clube definiu quem joga no lugar do Wesley Júnior, que não joga terceiro amarelo, quem joga é o Iago. Então o Ferroviário está praticamente selado, tem ingresso mais barato, R$20, e a expectativa por aqui é muito grande. Ferroviário ganhando o jogo e torcendo contra o bom time do Horizonte que joga em Natal. O Ferroviário só se classifica se ganhar do Central e torcer contra o Horizonte. Esse jogo do Horizonte acontece lá na capital espacial do Brasil no domingo às 16 horas. Tem vinheta também aqui. Deixa eu ver se eu apertar o botão aqui da vinheta. Tá aqui, a vinheta tá aqui, a vinheta. Los padres, des. Um abraço, Deltaço. Valeu, tchau. Valeu, Kilmer de Campos. Valeu, Kilmaço. E do Kilmer, em nome do Diniz, supermercados, a maior supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto em todo canto. Tem sempre um Diniz perto de você. Fala, PPV. Boa noite, Delton. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite aos nossos queridos ouvintes do Vale Esporte. Pois é, o Verdão do Cariri não realizou hoje a reunião da diretoria do conselho, mas não parou em casa, realiza neste momento. Presidente, e por que é que não fizeram a reunião? Porque alguns viajaram no feriado, mas está acontecendo outra reunião. Qual é? Com o possível novo marqueteiro do Icasa. E quem é o novo marqueteiro do Verdão? Não foi divulgado o nome ainda para... Então vai ter um marqueteiro. Sim, para eu acho que já começa bem.
tá tentando Tem que alguém saber pra vender movimentar. a imagem do Icasa. Exatamente. Criar Essa- campanhas publicitárias. Sim, produtos, camisas. Concordo plenamente. Tá aí. Eu acho que já começou certo. Tem que ir por aí, fazer uma bela de uma campanha visual, uma campanha de redes sociais, de outdoor. Tem parceiros, rapaz, para fazer isso. Tem gente que você chega ali, rapaz, nós estamos querendo resgatar. Eu tenho certeza que se o Casa chegar lá em Zé Carlos Albano, meu amigo Albano, da Óptica Albano, e disser, Zé Carlos, arranja uns outdoor aí, pra gente fazer uma campanha, publicidade no nome do Icasa, vamos botar a marca da Albano, vamos fazer uma permuta e tal, ele arranja umas quinzenas de outdoor para uma campanha, ligar para Ronaldo Angelim, ligar para Jonas Esticado, Júnior Xuxa, Flávio Araújo, João Ricardo, Luiz Santana Otávio. Cantador, Luiz Otávio, tem tanta gente boa aí para Juninho emprestar Potiguar. a imagem aí, ajudaria o Icasa, não tenho a menor dúvida disso. Sem contar os meninos daqui. Exatamente. Maguila, Bruna Bidu, os meninos tudo indo daqui, Jean Bala, Lamar, foram tudo atleta do Icasa aí, Serginho, Geraldinho de Saravá. Tem muita Que foi gente atleta e o único técnico campeão Campeão do de Icasa. 1992. É. Geraldinho de Se foi do Saravá. tapetão não, tá lá. que Foi Não campeão. importa, mas ganhou. Foi campeão. É, E tá a no- reunião acontece neste momento lá no Tem. CT Praxedão. Amanhã a gente volta com todos os detalhes. Se você não trouxer o dessa nome do reunião. cabo do marketing amanhã, Trago. você não entra aqui não. Mas eu trago. Tô logo avisando. Eu trago. Você não passa por aquela porta Eu não. vou trazer o nome do marqueteiro amanhã e domingo JF corre a corrida do Diniz comigo. Não, o João Filho tem outro compromisso domingo. Domingo João Filho tem um compromisso, João Filho. Ele não traz o nome. Acho que é Traz isso, não? cara. Traz não. Ih, Com essa desafiou. condição? Com essa condição? Desafiou. Se Não, for com essa desafiou condição, agora. você não traz não. Trago. Desafiou. Você viu o kit como é, É. né? Recheado. Agora deixa eu mandar um abraço pra galera do... Mande. Cadê a galera do YouTube? Do YouTube, que nós não mandamos um abraço nenhum, o povo João nem Filho, chupa pro lá no menino YouTube. do YouTube. Ó, não pode mandar acontecer. aqui pro Sunny Edson, meu amigo Sunny Edson. Alô, Sunny rapaz. Edson. Rapaz, os bolos de Sunny Edson é cada um mais lindo É. que o outro, né, não, bicho? Tu é louco, trabalha bem demais. Ele, boa noite, Timás, Delton. E o aniversário do Timás, vamos comemorar com um bolo. Um abraço do amigo de todos os dias. Meu amigo Sunny Edson, saudade do meu amigo Sunny Edson lá. E que na faz- Páscoa ele fez Rapaz, umas barras os de bolos que ele chocolate faz. assim. Ei, tu viu na semana do Patrícia, ele ganhou o bolo dele, né? Ganhou. Aí eu comi um pedaço do bolo. Foi o bolo Meu da amigo, TV Verdade, que quem faz é ele bolo também. gostoso, meu amigo. Além de ser bonito, é gostoso. O bolo é gostoso. Um abraço, Sunny Edson, pra todos aí, rapaz. O Regilane tá mandando boa noite pra toda a galera do Vale Esportes. O Agoniadinho Chofé. Sou caminhoneiro, estou na estrada, na Rota 14, na província de Corrientes. Indo da Argentina para Santiago de Chile. Tava ouvindo Los E Pérez, acompanhando o timaço da Vale ouvindo Los FM. Pérez. Olha só, rapaz, grande agoniadinho chofé. Delton. Tá lá na. Nós andamos nessa rota aqui, viu? Lá na Argentina. E quase todos os dias, sempre que a internet deixa, eu acompanho o jornal também de manhã. Agoniadinho, amanhã eu vou mandar um abraço pra você no Nova Manhã. O homem tá Saúde. chegando no Chile. Saúde da Argentina. Um abraço aqui para o Cosmo da Serra de Zé Gomes do Exu. Mandou mensagem pra gente, tá ouvindo o Timaço. Expedito Lacerda, boa noite, galera. Márcio, um abraço a todos vocês. O Marcos Foquinha do Crato, lá no seminário, tá mandando boa noite. A JF é fera, JF. Você tem moral, viu, JF, com a rapaziada, viu? Ave Maria. Fátima Bernardes. Ai, não, é Rodrigues. É apresentador? Homem jornalista do Timaço da Vale FM são excelentes profissionais. Adoro vocês, João Filho. Você está lindo com a blusa da cor vermelha. Olha aí, João E é porque ele não veio com aquele boné especial, né? Ela disse que acha vocês o programa top 10. Tá certo. Tá vendo? A Fátima Tem tem melhor razão. não. Você Tem. combina de vermelho, João Filho. Fica muito bonito. Você combina de Combina vermelho. muito bonito. Melhor, né, irmão? Muito Ela bonito. disse que minha torcida é para o Icasa há muitos anos. Ela é torcedora do Icasa. Ela pede pra gente mandar um abraço pro pai dela, que é o Cícero. Diz que ele todos os dias acompanha o programa. O Edmilson, boa noite, Márcio Delto. Manda um abraço para Cícero, fotógrafo, na rua 1º de Maio. Tá mandado um abraço pro Cícero, fotógrafo. JF é o internacionalmente conhecido, João Filho. O pessoal mandando Só dá mensagem. ele, ó. Rapaz, só dá João Filho nas Só. redes sociais. Ó, João Filho, tu é top. Célio Souza também mandou mensagem agora no nosso canal no YouTube. Rapidinho, João Filho. Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos que acontecem essa noite. Já tem jogo em andamento, já tem gol. A Chapecoense fez 1-0 do Volta Redonda. O próximo jogo. Em andamento, o Novo Horizontino e Goiás. O placar por enquanto é 0-0. Depois.
Depois, Deltsan, os outros jogos tem Amazonas e Paysandu 9h30. E 9h30 também Cuiabá e América Bora, Mineiro. Série A do Campeonato Brasileiro de jeito. Primeiro jogo. Em andamento, Ceará e Mirassol. Dá Ceará pra mim. Antes. Antes. Vai, PPV. Empate. Acho pra mim da Mirassol. A Rocha. Era o jogo da próximo. Ligeiro. Fluminense e Palmeiras. Da Palmeiras. E aí, Pedro? Empate. Pra mim da Palmeiras também. Bora. Corinthians e Cruzeiro. Da Cruzeiro. Empate. Pra mim da Cruzeiro. Bragantino e Flamengo. Dá empate. Bragantino. Eu vou de Bragantino também. Não, você vai de Flamengo. Que conversa é essa? Nem morto. Vai. Santos Internacional. Oxente, o time do Neymar. Empate. Neymar. Pra mim, da Internacional aqui. Pronto. Vitória e Sport. Ixi. Vitória. Vou no Vitória. Tchau. Eu vou de Vitória também. Um abraço, gente. Boa noite. Nosso programa volta amanhã, se assim o Criador nos permitir. Permita. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Trilha oficial da Voz do Brasil nem sempre foi do Guarani. Durante a ditadura militar, a abertura do programa era com o hino da independência. Em Brasília, 19 horas. Já durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Aquarela do Brasil de Ari Barroso era a trilha de abertura do programa. A Voz do Brasil. Uma produção Agência Brasil Rádio Brás. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Para o jovem Arthur, de apenas 14 anos, que conhecemos no início dessa reportagem, o Guarani é uma obra atemporal, assim como a informação pelo rádio. E em time que está ganhando, não se mexe. Ainda existe muita gente que recebe informação prioritariamente pelo rádio. Eu acho que a Voz do Brasil, ela sempre teve essa tradição e ela continua tendo essa tradição. A Voz do Brasil